Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou dar uma introdução ao módulo MM. Então já deixei aqui preparado um documento onde eu vou ler com vocês, vou explicar algumas coisas e no final a gente vai fazer um exemplo na prática lá no SAP de como criar um pedido de compras, como fazer amigo, que é a entrada física do material, e como fazer amiro, que é a entrada fiscal do material. O que é esse módulo MM? O que significa essa sigla MM? Significa Material Management ou gestão de materiais. É o módulo responsável pelo gerenciamento de materiais, estoque e depósito. O objetivo principal é garantir que os materiais sejam sempre mantidos em níveis aceitáveis, não deixando o estoque parado ou faltando, além de não permitir furos de estoque. Em resumo, o módulo MM trata do ciclo completo de gestão de materiais, desde a identificação das necessidades de materiais até o pagamento aos fornecedores. Ou seja, tudo começa na identificação das necessidades. Eu preciso de estoque desse determinado produto. Ou, sei lá, está chegando uma data, Natal, por exemplo, que eu sempre preciso daquele produto, sempre tem uma demanda alta. Esse tipo de coisa, tá? Então você identificou a necessidade. Aí tem um processo aí no meio, e lá no final, quando você já comprou, chega o produto na empresa, você faz as entradas e paga o fornecedor. Então, ou seja, as duas pontas, né? A identificação e o pagamento aos fornecedores. Então, ele fornece recursos para controlar o estoque, gerenciar fornecedores, realizar cotações e negociações de preço, processar pedidos de compra, receber e inspecionar materiais, além de lidar com aspectos financeiros, como faturamento e pagamento. O escopo desse documento não é ser um guia completo sobre o módulo MM, e sim dar uma introdução sobre o módulo e não mostrar todas as transações envolvidas, todas as tabelas e todos os processos, tá? No SAP, um módulo pode estar integrado com outros módulos. Por exemplo, uma transação pode afetar tanto tabelas do módulo SD como MM e FI. Então, a gente está falando aqui do módulo MM, só que tem tabelas que compartilham informações com outros módulos também, tá? Então, isso aqui é normal no SAP. Principais transações. Eu separei algumas aqui, então a gente tem a MM01, que você cria um material, MM02 você modifica um material e MM03 você exibe um material. MM17 é quando você quer modificar em massa materiais. Então, por exemplo, você quer modificar dois, três campos de uma lista de materiais, uns 100 materiais, por exemplo. Você não precisa ir lá na MM02, um por um, e modificando. Você pode usar a MM17 para isso. ME51, ME52, ME53. Ela trabalha com requisição de compras, tá? Ela não é o pedido de compras ainda, tá? É uma etapa anterior, tá? Que você cria um registro no SAP para depois fazer o pedido de compras, tá? Mas você pode criar o pedido de compras direto também, tá? ME21N, ME22N, ME23N. Refere-se a pedidos de compra. Aqui sim, você realmente quer fazer o pedido de compras para aquele fornecedor. E lembrando, né? Sempre a sequência aqui, a primeira cria, a segunda modifica e a terceira exibe, tá? Quando você tem três transações assim, em sequência, geralmente significa isso, tá? MMBE, a gente consulta o estoque físico do material. Então, eu quero saber quantos daquele material tem no meu estoque. É só consultar MMBE. MIGO, notifica e efetiva a chegada ou saída de uma remessa de estoque da empresa. Então, é aquela transação que faz a entrada física do material na empresa, tá? Miro, ela valida a fatura recebida, confirmando que os dados estão corretos e autorizando o pagamento ao fornecedor. É aquela transação que faz a entrada fiscal da mercadoria. MIR4, ela exibe um documento de faturamento. MR8M, estorna documento de faturamento. XK01, XK02, XK03 trabalha com fornecedores, tá? Principais tabelas. Mara, são os dados mestres do material. Então, se você está cadastrando material, você está trabalhando com material,
ele sempre vai ter um registro na Mara, tá? Que é a tabela principal. Não tem como ter um material no sistema sem ter um registro na Mara, tá? MARME, né? Dados de unidades de medida. Então, um material ele pode ter várias unidades de medida. Tem a unidade mínima, básica, que seria, vamos supor, peça. Você pode vender aquele produto, por exemplo, com caixa, blister, seja qual for a embalagem, tá? Sei lá, uma caixa com 24, um blister com 6, e assim por diante, tá? É nessa tabela que você vai ter essas informações. Tabela MARC são dados de centro para o material. Ou seja, se você tem um material que ele está em dois centros diferentes, nessa tabela vai ter campos que diferenciam aquelas informações por centro, tá? Então a chave dessa tabela é o material e o centro. Tabela MARD dados de depósito para material. Então a gente consegue ver que aquele material tem tanto no estoque, tá? Através da tabela MARD. Tabela MBIL são dados de avaliação do material. MACT, textos do material. EKKO, cabeçalho do pedido de compras. EKPO, item do pedido de compras. EKBE, histórico de documento de compras. MKPF, cabeçalho do documento de materiais, referente a movimentações. MSEG é o item do documento de materiais, também referente a movimentações. EBAN informações de requisição de compra. Programas. Eu separei 4 aqui só para ter alguma coisa, tá? Mas vocês podem sempre entrar na transação e olhar qual programa aquela transação aponta, tá? Mas assim, pegando algumas transações aqui, tem esse SAP LME GUI, que se refere a documentos de compras, tá? SAP LMGM, MGMM, mestre de materiais. SAP L MIGO, referente à movimentação de mercadorias. SAP L MR1M, que é a revisão de faturas. Então, se você quiser entrar nesses programas, dar uma olhada lá, o que tem dentro, quais transações apontam para esse programa. Esses programas de compra, geralmente tem muitas transações que apontam para eles, tá? Então, vocês podem visualizar lá no SAP. BAPs. A gente tem a BAP, underline material, underline save data, que cria ou atualiza um material. Tem a BAP PO, que é de purchase order, create que cria um pedido de compra. BAP PO change, que modifica um pedido de compra. Tem a BAP aqui da Amigo, que é a BAP underline goods, MVT, tipo movement, create, cria uma movimentação de mercadorias. BAP incoming invoice, create, cria uma fatura de entrada, que seria Miro, tá? BAP underline PR underline create, cria uma requisição de compras. E a BAP PR change, modifica uma requisição de compras, tá? Processo principal. Então, eu levantei aqui algumas informações sobre o processo de compras, tá? Então, aqui a primeira etapa seria a requisição, necessidade de compras. Você faz lá na transação ME51N. Então, aquela etapa que você identifica a necessidade de comprar, né, aquele produto, aquele material, e você pode usar essa transação para isso. Depois tem uma parte de aprovação aqui da requisição, que é na ME54N. Determinação de fornecedor. Você está precisando daquele produto, então você dispara cotações para os fornecedores, tá? Nessa etapa aqui. E depois essas cotações voltam. Além de disparar a cotação, você também pode consultar o histórico, né, de compras daquele fornecedor para ver que fornecedor você usou no passado, né, para ter uma base. Ou pode ser, usar simplesmente as cotações que você enviou para eles, tá? Em determinado momento, eles devolvem essas cotações e você vai selecionar o fornecedor que você quer comprar, tá? Nessa etapa. Escolhendo o fornecedor, você vai lá na transação ME21N, onde você vai criar a ordem de compra, tá? O pedido de compra. E lá você coloca, então, o fornecedor que você escolheu, o material, a quantidade, informações do pedido, tá? Depois que você cria a ordem de compras, você vai monitorar a ordem de compras. Ou seja, você vai acompanhar o andamento, né? Se está tudo certo, se não deu nenhum problema com o seu pedido lá no fornecedor, se já chegou a mercadoria, esse tipo de coisa, tá?
Chegando a mercadoria na empresa, você vai fazer a entrada física de mercadorias. Você vai acessar a transação Migo para fazer isso, tá? E numa segunda etapa, você vai fazer a entrada fiscal de mercadorias. Vai cadastrar lá, vai criar a fatura, né? Na transação Miro, tá? E a última etapa é o processamento do pagamento. Então você tem que pagar o fornecedor, né? Aí você vai fazer essa etapa aqui. Agora a gente vai ver o processo na prática. A gente vai lá no SAP e vai fazer um pedido de compras, vai fazer um amigo e depois uma Miro. A primeira coisa que a gente tem que criar é o pedido de compra, tá? Então eu já montei aqui um arquivo de texto com o passo a passo que a gente tem que seguir, tá? Depois eu vou deixar esse passo a passo lá na descrição do vídeo também, além desse documento de PDF que eu expliquei no início, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada depois. Então tá aqui, ó, um passo a passo pra gente seguir, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é criar o pedido de compra. A gente vai usar essa transação, ME21N. Aqui a gente vai informar o fornecedor que a gente quer comprar, no caso esse. Qual a organização de compras? Essa aqui, essa empresa, tá? Esses dados só vai funcionar no meu ambiente de treinamento, tá? Quando você estiver em outra empresa, aí você pergunta para o funcional qual a organização de compra, qual a empresa que usa lá, tá? Então aqui esses dados só vão funcionar aqui no meu ambiente, tá? É só um exemplo. Beleza. Próximo aqui eu vou dar um Enter. Ele pede aqui o grupo de compradores. Você informa. Material. Que material a gente quer comprar? Comprar esse material. Qual quantidade? Ah, eu quero 1000. Tá? Ele pede o centro. Vamos passar o centro aqui, 7000. Ele já carregou até o preço líquido aqui, tá? Que já está cadastrado no sistema. Beleza, o que mais que a gente precisa preencher? Eu só vou preencher o mínimo possível, tá? Só para fazer um processo bem simples. Vou aqui na aba fatura e está pedindo o código de imposto. Vou passar aqui o I0 e pronto. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que informar para cadastrar um pedido de compra. Vou salvar e ele gera um número para gente. Vou pegar esse número e vou colar lá no nosso passo a passo para a gente usar esse número mais para frente, tá? Vou colar aqui então, ó, código gerado, esse aqui. Qual que é a próxima transação? A gente vai fazer a entrada de mercadorias. Então imagina que a gente já comprou, já mandou para o fornecedor e ele já encaminhou a mercadoria para a gente, tá? A mercadoria chegou no depósito da empresa. Então a gente vai ter que fazer amigo nesse momento, tá? Vamos lá. Vou entrar aqui na transação amigo. E a primeira coisa que ela pede é o pedido. Então vamos lá no nosso arquivo e pegar o código que foi gerado. Ó. Esse aqui, ó. Vou informar aqui. Vou dar um Enter. A gente tem que marcar esse flag aqui, ó. Item OK. Vou informar o depósito. Dar um Enter. E vou clicar nesse botão aqui, verificar. Aqui está falando que o documento está ok. É só a gente salvar agora, tá? Essa aqui então é a entrada física, tá? A mercadoria chegou lá no depósito da empresa e um funcionário vai fazer esse processo, tá? Beleza, gerou aqui a amigo, ela gerou um número, vou copiar esse número. Vou colocar aqui o código, né? Agora é a transação final aqui, que é a transação Miro. Então vamos lá. Aqui na Miro, ele pede a data da fatura. Eu vou passar aqui a data atual. Referência, a gente passa a nota fiscal com a série. No caso aqui eu não tenho uma nota fiscal, né? Porque é um exemplo, é um ambiente de treinamento, não tenho uma nota fiscal de fato. Então vou passar aqui um 123-4, só para informar um valor aqui, tá? Montante. Aqui, como eu pedi 1000 e o preço líquido lá no pedido de compra estava falando que era 25, se você voltar lá você vai ver isso. Então a gente multiplica e coloca o valor aqui, tá? Então 1000 vezes 25, coloco 25 mil aqui, tá? Dou um Enter.
Vou tirar esse campo de imposto aqui, senão vai dar erro no pedido, né? Nesse exemplo que eu estou fazendo. Pedido, programa de remessas. Aqui nesse campo você vai informar o pedido de compra que foi gerado lá naquela primeira transação. Então vou acessar aqui o arquivo de texto e vou pegar o código que foi gerado. No caso foi esse aqui, ó. Vou copiar e colar aqui. Vou apertar Enter. Ele já carrega as informações aqui. Ó, colocou imposto de novo. Deixa eu tirar aqui. Vamos dar uma olhada nas mensagens. Tá falando aqui, ó, que a fatura é gerada sem nota fiscal. Falta a categoria da nota fiscal no cabeçalho. Isso aqui é só um aviso, tá? A gente não precisa informar no meu exemplo aqui, tá? Agora a gente só precisa salvar. A mesma mensagem. Deixa eu salvar aqui. Beleza, ó. Gerou um número ali, ó. Número da Miro. Então você pode copiar e colocar lá no nosso arquivo. Vamos atualizar aqui. Então, resumindo, vou até aumentar aqui, ó. Então esse foi um exemplo simples que eu mostrei, como criar um pedido de compra, como criar um amigo, como criar uma Miro, preenchendo o mínimo de informações possíveis, tá? É só para mostrar como funciona para quem nunca viu isso aqui na vida. Quando você estiver numa empresa real, aí você vai seguir o processo deles, né? Pode ter, você vai preencher mais campos, vai acessar mais transações, talvez até tenha transação Z no meio, né? Para ajudar ali, conferir uma coisa ou outra. Aí você segue o que o funcional vai te passar, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse passo a passo aqui. Vou deixar o link daquele PDF que eu vou hospedar lá no GitHub, caso vocês queiram baixar, tá? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.